O ano era 1994. O Brasil parava para assistir a uma manchete que trazia algo nunca visto: sangue, mitologia e armaduras brilhantes. Mas, para entender os Cavaleiros do Zodíaco, a gente precisa olhar para onde tudo começou. O trauma, sem crianças, todas órfãs. Imagine o peso psicológico de ser arrancado da sua única referência, de lar e ser jogado em um sorteio, onde o prêmio é o inferno. O treinamento para se tornar um cavaleiro de Atena não é uma colônia de férias, é um moedor de carne. Kurumada nos apresenta um mundo onde o destino é escrito com ferro e fogo. Seiya, o nosso protagonista, não queria ser um herói. Ele queria apenas rever sua irmã, Seika. Ele aceita o exílio na Grécia como um contrato de sobrevivência. Esse é o combustível da série. Não é a glória, é a necessidade de reencontro. No Santuário, aprendemos o conceito que virou mantra de uma geração: o Cosmo. Mas o que é o Cosmo? Marin de Águia, a mestre severa de Seiya, explica de forma científica. Tudo no universo nasceu do Big Bang. Nós, as pedras, as estrelas, somos todos feitos de átomos. Ser um cavaleiro é ter a capacidade de explodir os átomos dentro de si. É uma mistura de física quântica com espiritualidade budista. Quando Seiya finalmente vence Cassius para conquistar a armadura de Pégaso, ele não vence porque é mais forte fisicamente. Ele vence porque ele entendeu que a matéria é uma ilusão e que a verdadeira força emana da alma. Ali, o anime deixa de ser uma história de luta e vira uma história de superação metafísica. E então, vemos a armadura. As Clouds não são apenas equipamentos de proteção. Elas têm vontade própria. No início da série, a armadura de Pégaso é pesada, rústica, mas ela reconhece Seiya. Mas o retorno ao Japão traz um choque de realidade. O torneio Guerra Galáctica transforma esse dom sagrado em espetáculo midiático. É aqui que conhecemos os outros sobreviventes. Shiryu, o equilíbrio do dragão. Yoga, o gelo eterno do cisne. E Shan, a pureza de Andrômeda. Eles voltaram mudados. Eles não são mais crianças. São armas vivas. O palco está montado, mas o que eles não sabem é que o verdadeiro inimigo não está no ringue, mas nas sombras de uma ilha vulcânica que moldou o guerreiro mais perigoso de todos. Se a parte 1 foi sobre o despertar, a parte 2 é sobre o sacrifício. O confronto entre Seiya e Shiryu na Guerra Galáctica é, para muitos, a melhor luta do início da série. Por quê? Porque ela define o DNA de Senseiya. De um lado, o Pégaso, o azarão, que luta pelo instinto. Do outro, o dragão, o guerreiro perfeito treinado nos picos de Rosen. Quando o escudo e o punho do dragão se destroem mutuamente, a luta deixa de ser sobre quem tem a melhor armadura. Eles lutam sem nada, com o peito aberto. E é aqui que vemos o primeiro grande milagre. Seiya arrisca a própria vida para parar o coração de Shiryu e depois trazê-lo de volta com um golpe preciso nas costas. Ali, eles deixaram de ser rivais para se tornarem irmãos de armas. O respeito nasceu do sangue, mas o clima de camaradagem dura pouco. O céu do Coliseu escurece e o ódio toma forma. Ikki, o irmão de Shan que todos acreditavam estar morto, ressurge das cinzas. Mas ele não é mais o protetor que conhecíamos. A Ilha da Rainha Morte não apenas o treinou, ela o quebrou. Ikki traz consigo os Cavaleiros Negros, reflexos sombrios dos nossos protagonistas. Essa fase é fundamental, porque ela tira o anime do brilho da arena e o joga na escuridão das cavernas e florestas. Não é mais uma disputa por medalhas, é uma caçada pela armadura de ouro de Sagitário, o artefato que representa a justiça suprema. O que torna Ikki o melhor vilão dessa fase é que ele é o espelho do que os outros poderiam ter se tornado. Ele foi enviado para o pior lugar do mundo, viu seu mestre ser um demônio e perdeu seu único amor, Esmeralda. A batalha no Monte Fuji contra os Cavaleiros Negros força cada um dos nossos heróis a enfrentar suas próprias fraquezas. Shiryu precisa dar o seu sangue para consertar as armaduras. Yoga enfrenta o reflexo do seu luto no Cisne Negro. E Shan precisa decidir se consegue ferir o próprio irmão para salvar o mundo. O início de Cavaleiros termina aqui, na percepção de que ser um cavaleiro é carregar uma cruz que nunca para de pesar. Com a derrota de Ikki e a recuperação da armadura de ouro, Seiya e seus amigos acreditavam que a paz estava próxima, mas eles não podiam estar mais enganados. No Santuário, na Grécia, o grande mestre observa tudo com desdém. Para ele, os Cavaleiros de Bronze são traidores que quebraram as leis sagradas ao lutar por motivos pessoais. A ordem é clara: extermínio. E para cumprir essa missão, o mestre não envia soldados comuns, ele envia os Cavaleiros de Prata. Esta classe é a elite intermediária, guerreiros cujo poder está muito além do que os nossos heróis já enfrentaram. A diferença de nível é brutal.
Não é mais uma luta entre órfãos. É uma luta pela sobrevivência contra a própria ordem. É no meio dessa perseguição que a verdade explode. Místia do lagarto, Asterion de cães de caça, Moisés de baleia, um a um, eles chegam com um veredito de morte. Mas a revelação mais bombástica não vem da boca de um inimigo. Vem da própria Saori Kido. Ela não é apenas a neta de Mitsumasa Kido. Ela é a reencarnação da deusa Atena, que retorna à Terra a cada 200 anos para proteger a humanidade das forças do mal. Essa revelação muda tudo. A Guerra Galáctica não foi um capricho, foi um teste forjado pelo destino. O cosmo de Saori desperta, e sua luz é tão pura, que mesmo os Cavaleiros de Prata hesitam. Seiya, Shiryu, Yoga e Shan não são mais renegados. Eles são, oficialmente, os Guardiões de Atena. Mas o grande mestre já previa isso. Em um ato de desespero e covardia, ele envia Ptolemy de Sagita. O Cavaleiro de Prata não busca um confronto direto. Ele dispara uma flecha dourada e fantasmagórica. A flecha crava no peito de Saori. O relógio começa a correr. A flecha penetrará o coração da deusa em 12 horas, e apenas o grande mestre tem o poder de removê-la. Com Atena à beira da morte, os Cavaleiros de Bronze não têm escolha. Eles precisam invadir o santuário. Eles devem atravessar as 12 casas e confrontar os lendários Cavaleiros de Ouro, os 12 guerreiros mais poderosos do universo. A parte 3 termina com esse juramento. Diante da sua deusa ferida, Seiya e seus irmãos elevam seu cosmo. O medo é real, a morte é provável, mas a promessa de proteger Atena é sagrada. A batalha final está prestes a começar. 12 horas, 12 templos, 12 deuses da guerra no caminho. O arco das 12 casas não é apenas o clímax de Os Cavaleiros do Zodíaco. É um dos pilares do gênero shonen. A premissa é simples. Um relógio de fogo marca a contagem regressiva para a morte de Atena. E a única salvação está no topo da montanha. Até aqui, nossos heróis lutaram com o cosmo base. Mas para enfrentar um Cavaleiro de Ouro, eles precisam despertar o sétimo sentido. Mude Ares, o primeiro guardião, ensina. Seu cosmo é infinito, mas vocês precisam acreditar. É a força da mente e do espírito. Cada casa é uma provação única. Aldebaran de Touro testa a força bruta e a determinação de Seiya. Em Câncer, Shiryu precisa enfrentar a Máscara da Morte no próprio inferno, provando que o poder sem justiça é pura maldade. Yoga é forçado a lutar contra seu mestre, Camus de Aquário, em um duelo onde o amor fraternal é congelado pelo dever. Shan de Andrômeda, o pacifista, usa sua corrente para derrotar o cosmo ilusório de Gêmeos e enfrentar Afrodite de Peixes. Cada vitória é uma tragédia. Cada Cavaleiro de Ouro derrotado deixa uma lição de honra, redenção ou sacrifício. Finalmente, Seiya chega ao Salão do Grande Mestre. E a revelação é devastadora. O governante era a Saga de Gêmeos. Saga é a personificação do conflito entre o bem e o mal. A batalha final é um combate desesperado. Seiya está quebrado, mas o cosmo de seus amigos e da própria Atena se unem a ele no ápice do sétimo sentido. Com o escudo de Atena, Seiya purifica Saga e salva Saori. A flecha dourada desaparece e o santuário é liberto. Mas a vitória tem um sabor amargo. Muitos amigos morreram, e o mundo dos deuses agora sabe que Atena retornou. Ele nos ensinou que não importa quantas vezes você caia, você sempre pode se levantar. A verdadeira força protege. Dentro de cada um de nós, existe um cosmo esperando para ser desperto. Eu sou o narrador. E você já sentiu o cosmo hoje? Quando parecia que o mundo finalmente estava em paz, uma nova ameaça surge no extremo norte. A saga de Osgard é um filler do anime, mas é, sem dúvida, um dos melhores já criados. Ela nos apresenta Rilda, de Polaris, que repentinamente cai sob o controle do Anel de Nibelungo, o anel amaldiçoado que a corrompe. Não são mais os Cavaleiros de Ouro que os heróis enfrentam. São os lendários guerreiros deuses de Osgard. Essa saga expande o universo, mostrando que o mundo é vasto e que o mal pode surgir de onde menos se espera. Ela nos apresenta vilões complexos, com histórias trágicas, como Siegfried e Regan, que lutam por lealdade e amor, e não apenas por poder. É uma saga onde o frio de Osgard reflete a tristeza de uma guerra entre guerreiros que poderiam ser amigos. Mas o verdadeiro inimigo estava mais profundo do que o gelo de Osgard. Com a derrota de Hilda e a quebra do Anel Amaldiçoado, a paz parecia restaurada. Porém, uma nova guerra estava apenas começando. Julian Solo, o herdeiro de uma poderosa família marítima, é revelado como a reencarnação de Poseidon, o imperador dos mares. O plano de Poseidon é muito mais ambicioso. Ele quer purificar a Terra com um novo dilúvio, inundando o mundo para reconstruí-lo. Ele desperta os 7 generais marinas, guerreiros poderosos que protegem os 7 pilares que sustentam o templo de Poseidon no Oceano Atlântico. A batalha final, entre Atena e Poseidon,
nos leva para as profundezas do oceano. O templo submarino é um lugar de beleza e poder, onde o cosmo de Poseidon emana de cada coral e pilar. Para salvar a Terra do dilúvio, os Cavaleiros de Bronze precisam derrotar os generais marinas e destruir cada um dos 7 pilares. Esta saga nos apresenta novos personagens icônicos, como o Canão de Gêmeos, que manipulou Poseidon e orquestrou toda a guerra, e Soren do Seren, cujas melodias mágicas podem paralisar até mesmo os guerreiros mais poderosos. Termina com a promessa de uma guerra global, onde os defensores de Atena enfrentam deuses para proteger o mundo que amam. O destino do mundo está agora nas profundezas do mar. O templo submarino de Poseidon estava em ruínas, mas o imperador dos mares ainda estava de pé. O plano de purificação da terra, através do dilúvio, estava quase completo. O cosmo de Poseidon, vasto como o próprio oceano, sufocava a todos. A única esperança residia no suporte principal, o pilar final que protegia o próprio Poseidon e que não podia ser destruído por métodos normais. É neste momento de desespero absoluto que os Cavaleiros de Bronze nos mostram, mais uma vez, o que significa superar o próprio limite. Usando o 7º sentido e a força combinada de todos os seus amigos e deuses, eles concentram todo o seu cosmo em um único ataque. A quebra do grande suporte principal não é apenas uma vitória física, é o fim do sonho egoísta de um deus que queria refazer o mundo. É a prova de que, mesmo contra deuses, a vontade humana unida em um propósito justo é invencível. A vitória tem um custo. A saga de Poseidon termina não com uma festa, mas com a percepção de uma desolação mais profunda. Refletindo a tristeza de uma guerra entre guerreiros que poderiam ser amigos, uma mensagem já plantada em Osgard. Julian Solo, liberto da influência de Poseidon, não se lembra do que fez. Canão de Gêmeos, o verdadeiro orquestrador da guerra, se sacrifica para salvar Atena da flecha de Sagitário, encontrando a redenção no último momento. Como vimos, os heróis estão exaustos, feridos, e o mundo está em ruínas. A vitória é doce, mas o legado é amargo. Os Cavaleiros do Zodíaco não nos mostram um final feliz sem consequências. Eles nos mostram que a verdadeira vitória é a capacidade de se levantar e continuar lutando, mesmo quando tudo parece perdido. O mundo dos deuses sabe que Atena retornou, e a paz é apenas um intervalo entre guerras mais sombrias. Chegamos ao fim da nossa jornada pelo início dos Cavaleiros do Zodíaco. Esta obra não é apenas um anime sobre lutas e armaduras brilhantes. É um épico sobre a resiliência humana, sobre a amizade que supera o ódio e sobre o cosmo que queima dentro de cada um de nós. Eles nos ensinaram que não importa quantas vezes você caia, você sempre pode se levantar. A verdadeira força não é a que oprime, mas a que protege. Esta mensagem ressoa forte porque ela não é ficção. Ela é uma verdade sobre a nossa própria capacidade de superação. Então, na próxima vez que você se sentir fraco ou com medo, lembre-se do cosmo. Lembre-se de Seiya e seus amigos, e queime o cosmo que existe em você. Eu sou o seu narrador, e como sempre, você já sentiu o cosmo hoje?